Olá, sou Otávio Macedo, dermatologista. Estamos aqui para mais um episódio da nossa terceira temporada do Clínica da Beleza. Nós estamos no Spotify, no canal de YouTube, Deezer e também no Instagram, no nosso @Clínica Otávio Macedo. Nessa temporada nós abrimos os temas, além de medicina, dermatologia, beleza, gerenciamento de comportamento e longevidade, nós também estamos falando de arte, empreendedorismo, ginecologia, e hoje eu tenho um prazer enorme de estar recebendo aqui meu amigo Paulo Pasta, que é artista, professor de arte, reconhecido internacionalmente, e eu queria agradecer a sua presença aqui, Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço, prazer estar aqui falando com você. Me conta pra gente como é que começou a sua veia artística. Você é do interior também de São Paulo. E como é que foi que despertou isso já lá naquela época? Sim, eu costumo dizer que eu tive todas as crises, menos a de vocação. Eu sempre soube que eu queria ser pintor, quer dizer, esse sempre vale aí uma observação. Quer dizer, quando eu comecei a me reconhecer como adulto, né, 13, 14 anos, adulto, adolescente, saí da infância, eu já descobri a pintura. Minha mãe começou a assinar aquela coleção Gênios da Pintura, e aquilo foi uma grande descoberta, uma grande revelação. E eu, sei lá, eu sabia que era aquilo, sabe? Uma certeza. E acho que eu estava certo, porque como você pintor... Deu muito certo, né? Que bom que você não foi ser médico nem advogado. Não daria certo. Nem arquitetura, porque é alguma coisa que seria correlacionada. E naquela época você já fazia assim, desenhos, pintava, ou foi autodidata? Foi um autodidatismo. Eu nasci numa cidade pequena do interior, mas eu tive a sorte de nascer numa família que não tinha a exigência de se dar bem na vida no sentido do monetário financeiro. Sim. Mas se dar bem na vida, tanto para o meu pai quanto para minha mãe, acho que era fazer uma coisa bonita, fazer algo bom para você. Uhum. E claro que eles ficaram preocupados quando eu vim para São Paulo fazer cursinho para arquitetura, né? Porque, enfim, eu dizia que eu ia ser arquiteto, era uma profissão. Mas eu contei para o meu irmão que, enfim, era um intelectual, professor da USP, enfim. Ele também falou: o que você vai dizer para o papai? Eu falei: por enquanto nada. E eu prestei o vestibular para artes plásticas, não prestei para arquitetura. Meu pai, naquela época, no jornal, vinha a relação dos aprovados, mas pelos cursos, não vinha a arquitetura, artes plásticas, administração, né? Não é como hoje que está tudo junto ali os nomes. E meu pai foi na arquitetura, eu não estava lá. Aí meu irmão disse: desce um pouquinho mais. Aí estava artes plásticas, meu nome estava lá. E a reação? A reação acho que foi de alegria e surpresa e sei lá, porque acho que ele também ficou aliviado por eu ter entrado mesmo em artes plásticas. Agora, ele também pintava na juventude. Então tá. O meu pai pintava na juventude, mas por circunstâncias da vida, dificuldades, essa coisa toda, ele parou. Enfim, mas eu tenho uns quadrinhos dele em casa. E naquela época a sua inspiração era algum pintor ou era muito aleatória, era natureza, ou como era? Otávio, eu sempre digo que eu comecei a ver a natureza, a beleza da natureza também através da pintura. A pintura me ensinou o mundo, me ensinou a ver, me ensinou a beleza. Eu, através, por exemplo, da pintura do Cézanne, eu comecei a ver a paisagem lá do Natal. Aliás, quando eu faço paisagem, a essa paisagem que eu me refiro sempre, muito através dos olhos, por meio dos olhos do Cézanne, os olhos dos pintores. Né? Mas o primeiro pintor que me pegou foi o Matisse. E eu não sabia entender o que acontecia ali que eu gostava tanto. Eu era muito amigo do meu primo, a gente tinha a mesma idade. Meu primo, claro, não é pintor, se encaminhou por outro lado. E eu mostrei para ele aquilo, quando eu estava tão entusiasmado, e ele olhou e disse: não sei o que você vê nisso. Aquela história, né? Arte, o que é isso? Eu gosto, não gosto, acho que essa leitura é incrível, né? Porque... Isso. Aí,
Ele falou, isso é mal feito. Aí ele pegou um fascículo, eu não lembro se era do Caravaggio, do Velázquez, eu não lembro. Ele falou assim, isso sim. Acho que Aí eu entendi que tinha alguma coisa comigo. Eu era capaz de gostar e de me aproximar de uma maneira muito intensa do trabalho do Matisse. Meu primo não. Agora, meu primo era muito bom em matemática, eu era péssimo. E as coisas são assim, né? Que bom que elas são assim. Elas são assim. E abrir o seu olhar para isso aí. toda essa diferença. Quando você chegou em São Paulo, você fez então a faculdade de... Eu fiz artes plásticas na ECA USP. Isso. Cursei a ECA USP e foi muito bom. Eu, claro, tive todas as dificuldades iniciais, né? Porque a gente sempre se decepciona com a escola. Acho que é normal, né? É um clássico, não é? Mas depois eu aprendi que fazer parte da universidade, fazer parte de uma escola de arte, de um grupo de colegas que queriam ser artistas, tudo isso vai formando um meio, né? Foi me dando esse meio que eu tinha no interior, né? Que vai se alimentando, né, dessa questão. Então, você falou do inspirador, o Matisse, e quando você começou a fazer essa arte, eu posso chamar arte abstrata o seu trabalho? Pode, é um guante de guarda-chuva, né? Mas eu não acho que eu seja abstrato. Então me explica, eu quero aprender, eu sou um aprendiz. Aí é uma sutileza, né? Eu não acho que eu sou abstrato, eu estou sempre pintando alguma coisa, algum lugar. Eu, nesse sentido, eu me lembro sempre de uma fala do Rothko, pintor americano que eu gosto muito. Ele dizia também isso, quer dizer, eu não sou abstrato, estou pintando um lugar. Ele fala place, né? E eu também estou pintando um lugar. Porque a abstração, para mim, é algo que eu não apreendo. Sim. Sabe? Então, tem coisas ali para mim. Sugestões de arquitetura, espaço. Sei lá, eu estou criando um lugar. É como se fosse uma boca de cena para mim. Sabe? É uma boca de cena, um anteparo de algo. Claro que se for uma cena, não vai acontecer nada, né? É um teatro silencioso, um teatro do nada e do silêncio, mas é isso que eu quero. Teve alguns anos atrás, eu fui numa exposição sua que você voltou para pequenas paisagens. Aquilo era o seu interior, era a sua cidade, era... Foi isso? Como eu disse há pouco, né? Eu comecei a ver a paisagem de lá pelos olhos da pintura e comecei a pintar a paisagem. Minha primeira exposição aqui em São Paulo, eu tinha recém saído da universidade, com 24, 25 anos, foram paisagens. Depois meu trabalho foi mudando, se encaminhou para o que ele é hoje. Em 2013, eu tive um sentimento estranho, engraçado, que eu achei que senti que eu tinha deixado algo lá atrás, sabe? Algo ficou lá atrás, as paisagens, algo não completado, algo não atualizado. Então eu fui lá, peguei e retomei. Fiz e estou fazendo até hoje, não parei. Agora, não é qualquer paisagem que me interessa. Isso que eu digo que eu não sou um paisagista. É a paisagem do lugar onde eu nasci. Então eu acho que eu estou um pouco escrevendo minhas memórias. Quando eu pinto eu lembro, sabe? Eu evoco aquele lugar, as lembranças que aquilo me traz. Raiz mesmo. E é importante isso, né? Claro. E, enfim, é isso que me faz continuar. A paisagem onde eu nasci, acho que você conhece, esse interior do estado, tomado por canaviais. Canaviais, né? São lindos. Que traz um horror social, né? Enfim, o canavial mudou muito o panorama cultural, social do nosso estado, mas, por outro lado, plasticamente, eu acho aquilo lindo. São aqueles planos que vão simplificando. Então, 1/3 de terra, 2/3 de céu, sabe? Isso eu consigo ter olho para o canavial. E quando você viaja, você acabou de me falar que fez uma viagem agora pelo interior da França. Nesses locais você também só se inspira e quando chega em São Paulo, ou ali também você já Não, eu não levo materializa? nada para pintar, eu vou ver. Eu fui para Provence, eu fui para o lugar do Cézanne, do Van Gogh. Que do maravilha Bernardo, do isso, que Matisse. espetáculo. Então, não é uma viagem para Provence, é uma viagem para pintura. Literalmente foi uma imersão. Isso.
e para os lugares que esses pintores pintaram, onde eles viveram, enfim. E eu acho que eu estou sempre rodeando, não é a palavra, mas eu estou sempre... Se alimentando. Isso, da pintura e dos... Ou eu estou pintando, ou eu estou dando aula. E professor também, gente. Além disso, é super professor, dá alguns cursos incríveis aqui no Instituto Tomiotaki, é isso? Explica pra gente um pouquinho como é que é essa atividade. Só para completar, ou eu estou pintando, eu estou dando aula de pintura, eu estou escrevendo sobre pintura, eu estou falando sobre pintura. Opa, como então agora. É uma delícia. Mas o meu curso no Tomiotaki é um curso semestral, é um curso livre. Não tem começo, nem meio, nem fim. Enfim, é um curso de pintura. Mas eu não dou uma introdução à pintura. Eu já prefiro a pessoa que vem já com a experiência do início, da formação, já feita, enfim. E eu sirvo ali como uma espécie de interlocutor, né? Não acho também que se ensina nesse sentido. Pois é, você nasce um talento, você vai lapidando, né? Você estabelece uma conversa, uma interlocução e vai, enfim. Quem pinta sabe que é muito solitária a atividade, né, do pintor. Você fica sozinho no ateliê. Então é legal participar de um grupo, de uma classe, de uma interlocução, né? Acho que é muito assim que a coisa também lá funciona, sabe? Então, a condição básica é já serem artistas que já estão com uma base boa para desenvolver. Boas, mas que não sejam iniciantes, vamos dizer assim. Que não sejam, que não estão querendo entrar agora na pintura, que já tenho aí um pouquinho de caminho andado. Me conta uma coisa, o artista tem o talento, tem o seu timing, tem que ter um pouco de sorte também, ou ser visto por algumas pessoas, como os mecenas da história. Como é que é isso? Quando acontece, né? O artista, bom, agora aconteceu. Eu acho que varia muito de época para época, né? Na minha época, toda a minha geração trabalhava. A gente tinha um emprego, qualquer que seja, para poder, no segundo período, não poder viver de arte. Porque não se vivia de arte. Isso tudo foi mudando. Hoje em dia, os jovens, eu vejo, dou aula, eu acompanho, já podem viver de arte. As galerias, aliás, têm um programa para jovens artistas, acolhem como os jovens artistas como uma novidade, que o mercado também precisa da novidade, enfim. Isso é bom para eles, né? Porque o lado mais frágil de toda essa corrente entre colecionadores é o artista. E eu vejo isso muito, eles vivendo já de arte. Agora, a contrapartida existe, tem muitos artistas também. As universidades formando, os cursos formando. Quer dizer, isso também estimula ao aparecimento e o florescimento de muitos talentos e muitos artistas. Agora, não sei se tem lugar para todos. Eu ouço muita queixa também. Agora, o que eu digo para os meus alunos é: o que vai trazer o resultado é o trabalho, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se trabalhar seriamente, tiver um pouco de talento, vai conseguir, sabe, eu acho. Demora, os tempos são diferentes, mas... Esse mercado da arte é alguma coisa que realmente está muito aquecido. Acho que desde quando começaram as feiras, SP Arte, Rio Arte, você também sentiu isso, que foi a partir dessa... se tornou público um pouco, deu acesso às pessoas, que a valorização da arte começou a melhorar o mercado. Foi isso? Eu acho que com o crescimento do mercado apareceram as feiras estimularam o mercado, e aí um vai se alimentando do outro, né? E assim no mundo todo, né? A gente aqui no Brasil ainda vive uma situação um pouco pequena perto do resto do mundo, né? E, enfim, Nova York, capitais da Europa, aí é o super, né? Um supermercado. E eu não acho ruim, não. Eu só acho que assim, a arte não é uma mercadoria comum, é uma mercadoria muito especial. Eu acho que o artista tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque ele não pode fazer para vender, não é isso que deve mover ele. Né? Outro dia me usaram comigo uma metáfora do ovo. E eu estou lembrando agora, eu acho bacana dizer. Por exemplo, eu acho sempre que tem que vir de dentro
para fora e não de fora para dentro. Esse é o movimento principal da arte. Você vem para o mercado, não pode te impor coisas. Você que tem que dizer quem você é para o mercado, senão não existe mais nada, está tudo perdido. O ovo é parecido. Uma ação de fora para dentro do ovo quebra o ovo. Uma ação de dentro para fora nasce a vida. Não é bonito? É. Sensacional. Eu acho que é parecido com o artista, quer dizer, uma analogia aí com o mercado de arte também, ou com a posição do artista frente a esse mercado, né? E existem mercados e momentos de certos artistas, né? Também, de repente, surgem alguns talentos que, às vezes, o olhar, né? Eu não entender, eu não gosto muito daquilo, mas aquilo é valorizado. Não tem nenhum critério, né? De um artista ser... despontar de alguma forma, não sendo unânime. É difícil dizer. Porque eu acho que também, como cresceu o mercado, também se multiplicou, graças a Deus, os olhares, os entendimentos, os gostos, né? Então tem isso. Eu acho isso bom, né? E como é quem dizia isso? Toda unanimidade é burra. Total. E a arte gosta do não, enfim. Então é complicado esse jogo, né? Mas eu acho que um talento resistente, persistente, vai ter o seu lugar. Como é a sua história. Ele tem exposições incríveis pelo mundo todo. E conta que lugares que você já expôs. No Brasil, em muitos. Enfim. Acho que acabei de fazer minha 20ª exposição institucional, que eu gosto muito, prezo muito. Acho que expor institucionalmente é muito importante, porque seu trabalho alcança uma dimensão pública que, às vezes, na galeria não alcança, não desprezando galeria de maneira alguma, entendeu? Mas a instituição cumpre um outro papel também, né? E fora, eu tenho feito, agora que começou um movimento com o meu trabalho para o exterior. Eu estou gostando, enfim, ótimo. Eu expus em Londres, tem uma galeria em Nova York agora, que é a David Nolan, onde eu expus e onde, enfim, tem me levado também para a feira, enfim, tem esse movimento. Já expus em Roma, enfim, em Berlim. Enfim. É um reconhecimento. Eu estive lá em Nova York na sua vernissagem. Verdade. Ano passado, novembro. É verdade. Um espetáculo. É muito legal, assim, very proud, né? Ver um artista tão reconhecido internacionalmente. Eu sou um fã da obra do Paulo, tenho aqui algumas. Conta um pouquinho sobre cores. Cores fortes, não tão fortes. Existem fases, porque as suas obras... elas variam muito disso. Tem alguma explicação ou não tem explicação nenhuma? Não. É desejo, vontade sobre a cor, né? Voltar para o Matisse. O Matisse tem uma frase linda que diz assim: eu sinto pela cor. Então a cor é uma espécie de ponte que liga você ao universo, né? Ao mundo, enfim. O Cézanne tem uma frase assim também. Ele dizia: a cor é o elemento que une meu cérebro ao universo. Que lindo isso. É bonito, né? Então a cor, para mim, responde a isso tudo, sabe? Escolher uma cor, ela é respondida por todos esses processos aí, né? E geralmente eu acho que, mas assim, olhando de uma maneira mais ampla, porque eu faço, eu acho que a minha cor tem um sentido temporal, sabe? Tem uma cor-tempo, se eu posso dizer assim. Porque ela carrega ali um sentido, não de uma urgência, uma coisa imediata, mas ela tem uma duração. Eu acho que se você parar na frente de uma pintura minha, você vai notar que não tem a representação de algo, a representação de um acontecimento, mas tem a construção, a apreensão de um instante que se dilata, né, na tua observação, pela cor, pelo tempo. Eu acho isso legal, sabe, que isso aconteça, que tem esse ir e vir, essa criação de um instante, sabe? Algo que materializa, presentifica um momento, um instante.
Não, e é a identificação. Você bate um olho, você... Ó, isso é Paulo Passa. Isso é... Agora eu que vou perguntar. Por quê? Por quê? É olhar... por quê? Né? Como essa identificação se dá pela... As formas, as cores meio pastéis, e você bate o olho e você vê, aquilo é um Paulo Passa, não tem como olhar isso daqui. Eu acho que isso que é incrível, né? Você deixa a sua marca registrada para sempre, para a história. Agora tem pessoas que falam assim, mas você gosta disso, mas o que é isso? Né? Tem esse questionamento. Tem comigo também, né? Óbvio. Não, e mais incrível, assim, eu adoro Mira Chandler, você sabe disso. E tem algumas pessoas que falam assim, mas o que você vê aqui? Aqui é uma linha, aqui é um ponto. Como é que você explica isso? Artes plásticas, principalmente, acho que principalmente a arte contemporânea precisa de uma certa iniciação, né? Eu acho. A pessoa não iniciada vai identificar ou vai tentar entender a pintura, o desenho, com uma prática ou com uma manifestação de habilidade. Tá. Não é? Fez isso, fez aquilo, eu consigo. E tudo que a arte contemporânea não quer mais é demonstrar habilidade. Isso passou, é uma outra questão. E aí se envolve muitas e muitas coisas. E eu acho que a pessoa que diz isso está muito ainda presa numa noção primária, né? Porque ela não se desenvolveu, da habilidade, da comprovação de um talento em fazer igual, né? Em reproduzir. O Braque já dizia, quer dizer, uma coisa é o verossímil, outra coisa é o verdadeiro. Então, não é mais o verossímil que conta, mas é a verdade. E essa verdade assume também muitas formas para o pintor, para o artista, né? Eu acho, enfim, não é... A Mira Chandler, por exemplo, né? Não que lhe faltasse talento, a Mira tinha um talento para ela fazer o que ela poderia fazer o que ela quisesse. Mas o trabalho dela tenta responder a outras questões. Por exemplo, quando ela faz um risco, como você disse no minimalista, ela está dizendo para a gente que o desenho não se faz só com o risco, não é só o risco, o desenho, o campo inteiro. Ela ativa o campo inteiro, né? Tudo aquilo faz parte. Então a coisa não é mais a representação, mas a apresentação de algo, uma materialização de algo, né? Uma presença corpórea do negócio. Aliás, aí a questão da Mira vai longe, porque ela tinha muitas preocupações religiosas, né? Mas ela dizia que se tem Deus, Deus tem que habitar a matéria. Não separava espírito tem que materializar. Corpo. Então aquilo lá é uma espécie de materialização do espírito na matéria, para mim, né? O que ela faz seria isso, né? Como iniciar as crianças? Eu sempre vi nas minhas viagens para o exterior grupos de crianças no Louvre, né? Em museus maravilhosos. É dessa forma que você faz iniciação. Eu acho isso lindo quando eu vejo. Claro que atrapalha, às vezes estou visita. Mas você está olhando, querendo ficar fruindo em silêncio. Está lá, mas eu acho incrível. É por aí. É por aí. A educação, eu acho. Quantas e quantas crianças, vocações vão ser despertadas ali? Como essa educação? Porque eu acho que a criação de uma subjetividade, né? Mesmo para não ser artista, eu acho que criar uma subjetividade, essa subjetividade é criada pela fruição da arte, artes plásticas, música, cinema. Quanto mais você está envolvido, literatura, com isso, a tua subjetividade vai, não é? Se aprimora também. E um país, ou um lugar, ou sei lá, uma pessoa de subjetividade pobre é uma coisa pobre, né? Quer dizer, aí que está a riqueza. A riqueza não é monetária. A riqueza, acho que para mim é isso daí, é a possibilidade de criar conexões, uma subjetividade, sabe, composta de toda essa fruição da arte, enfim, uma compreensão que daria uma compreensão do mundo, que dá à pessoa uma compreensão do mundo muito mais ampla, né? Acho que a pessoa que vê, que sabe, que curiosa em relação a isso,
está no mundo de uma maneira muito diferente da pessoa. Inserida. Para quem quer começar a colecionar arte, você daria alguma dica por onde começar? Porque eu lembro muito bem, há muitos você que tem que falar, você coleciona. Não, mas eu tinha uma noção, eu não tinha esse olhar, né, há 40 anos atrás. Primeira vez que eu fui ao Louvre, fiquei impactado. Eu lembro que o primeiro livro de arte que eu comprei foi em Saint-Sulpice, em Saint-Germain, que era um livro sobre esculturas. Eu olhava aquilo, eu achei bonito, foi meio que aleatório. E eu lembro que quando eu fui mudar para uma clínica, eu falei, eu preciso comprar alguns posters para embelezar as paredes. E aí foi um amigo meu, o Edson, muito querido, que falou, não, chega, tá na hora de você parar de comprar posters, precisa comprar alguma coisa efetiva. Mas eu não tinha esse olhar. E eu lembro que ele me levou numa galeria, e aí eu comecei a olhar e entender que aquilo era uma arte mais representativa do que um pôster, que é multiplicado por milhões, né? Eu acho que comigo foi assim. Que bom, é a tua experiência, tua trajetória, é assim mesmo. E você está vendo que você, depois disso, olha o que você está fazendo, você está multiplicando a possibilidade. As possibilidades, né, quando você, por exemplo, traz aqui para as pessoas também começarem a entender, a ver, quer dizer, você, depois de ser um iniciado, você também começa a iniciar, né? Eu acho que é assim, você vai formando uma rede. É incrível. Né? E o seu olhar vai ficando realmente mais apurado e um olhar mais caro, digamos assim, né? Porque você começa... Que arte é cara, né? Porque você vai vendo e querendo e tendo desejo de obras que realmente são valiosas e que valem, né? Porque são... fica valendo mais, obviamente, depois que o autor, o pintor morre. Isso é uma verdade triste, né? Mas é uma verdade, né? Horrível. Agora, e que depois que você se acostuma, se habitua a conviver e a partilhar da arte, você não desacostuma, né? Não. A vida fica diferente, né? Eu digo assim, aqui eu fico envolto com essas obras todas, em casa também, daí falta a parede, tira um, põe outro, é alguma coisa mesmo addicted, mas é pro olhar, pro bem. E nós que trabalhamos com beleza, gerenciamento de envelhecimento e tudo mais, acho que faz parte. Para mim, eu me alimento, né, vendo as obras, frequentando galerias, indo a museus e aprendendo com amigos como você. Paulo, muito obrigado por dar essa aula aqui para gente. Imagina. Quem vier aqui na clínica tem uma obra dele maravilhosa logo aqui na recepção, que eu adoro, está num lugar realmente bastante... O lugar está muito bom. Bom, né? Que a gente está tendo uma visão geral de cores bem clarinhas, que é o meu estilo das cores mais pastéis. Terminamos aqui mais um episódio do nosso podcast Clínica da Beleza. Lembrando que nós queremos sugestões, dicas. Escrevam dizendo o que vocês querem ouvir, pessoas que possamos trazer para entrevistar. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no YouTube e também no nosso @Clínica Otávio Macedo no Instagram. Muito obrigado, Paulo, por mais esse nosso episódio e até um próximo dia. Eu que agradeço. Obrigado.